Olá, caros amigos, caras amigas, tudo bem? Ouvindo uma flautinha? Olha que maravilha! Como é que estão vocês? Tudo ótimo? Bom, sem mais chorumelas, iremos debater um pouco aquilo que nos aflige, aquilo que nos traz até aqui hoje. Bom, e a nossa parada é das ciências às paixões. Sim, no princípio, nós éramos seres que não tínhamos linguagem e até 70 mil anos atrás, nem imaginação, nem pensamento abstrato tínhamos. Éramos conduzidos pelas coisas mais imediatas, pelos sentimentos, pelas intuições. Portanto, éramos bastante condicionados aos afetos, à sensibilidade. Nós éramos bastante sensitivos, sentíamos o perigo. Mas hoje, depois do desenvolvimento da ciência, nós começamos a interpretar o mundo de uma maneira matemática, lógica, racional, experiência, entre tentativas, hipóteses, erros e acertos, teorias. Sim, a ciência é o melhor. Não podemos ser também fanáticos do cientificismo, mas a ciência é a melhor lente pela qual podemos dar uma representação mais ou menos sólida, fixa da realidade. Fato é que quando você tem dor de cabeça, vai tomar um analgésico. E você acredita que aquele líquidozinho, olha que crença, vai curar a sua dor de cabeça, porque ali está condensado pensamentos, matemática, experiências. Portanto, nós vivemos num mundo que, queira você, seja você o mais religioso, a criatura mais religiosa, tem que reconhecer. O nosso mundo é pautado pela ciência. Por mais que sejamos hipócritas e dizer não, sim. A ciência, a técnica evoluíram ferozmente diante da realidade em que vivemos e não há como você não reconhecer isso. Então abandone esse celularzinho que manipula a imagem e faz com que essas imagens se transponham e possa rodar o mundo. Isso é ciência. Para que isso aconteça, tem que haver matemática, logaritmos. Tem que ter experiências com a física, elementos da química que mantêm a energia. Então, que compõem os polímeros. Portanto, nós somos filhos da ciência, cara pálida. Senhor, senhorita, não tem como nós recusarmos isso. O grande problema no nosso mundo de hoje é que nós estamos indo da ciência para os afetos. Afetos que nunca nos deixarão. Afetos imediatos, como sentir o frio em um dia bastante chuvoso ou de neve, ou afetos que nos tomam a angústia de um isolamento social em que nos deprime o nosso estado psíquico. Ou seja, nós somos seres marcados pelo irracional de nossos afetos, pela irracionalidade dos nossos desejos e pela sobriedade de uma ordem científica que muitas vezes é fria e calculista. Portanto, é necessário que venhamos moderar nossa ciência com um certo grau de afeto, de espiritualidade, e os afetos nunca estão pautados efetivamente por aquilo que é racional. Os afetos, muitas vezes, eles nos levam a conspirar com a consciência, com a ordem que a ciência, por meio do seu método lógico-matemático, que se junta e se acopla com as experiências empíricas,
formam o conhecimento. Sim, o conhecimento não é só a matemática, só a lógica. Essa matemática que é a teoria, o abstrato, deve se casar precisamente com as experiências sensíveis, imediatas. Portanto, caros amigos, o que nos faz ficar pasmados diante do tempo em que vivemos é que nós vivemos um tempo de negacionismo. Um tempo em que o filósofo italiano Gadamer, Vátimo, melhor dizendo, não é o Gadamer, não, dizia que a religião estava perdida. Diante do progresso da ciência, cara pálida, já era, todos os mistérios serão feitos. Era uma crença excessiva diante da ciência. Hoje não. Vemos a religião, vemos a ignorância, vemos o negacionismo se manifestar. A crença vale mais do que o conhecimento científico. A Terra é plana. Começamos a questionar. É importante questionar, mas precisamos deixar, às vezes, e buscar algum fundamento nas nossas teorias das conspirações. E hoje nós vivemos um mundo de obscurantismo, um mundo de ignorância, um mundo em que a verdade científica é zombada hipocritamente. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas vivem e adoram aquilo que a ciência, por meio da técnica, e aí existe a ciência teórica, que é só abstração, que não tem nenhuma efetividade prática, e temos a ciência enquanto tecnologia, essa tecnologia que permite que você esteja vendo a minha imagem. Isso é manipulação da natureza, porque a minha imagem, o meu corpo é parte da natureza, mas que está indo aí na sua retina, na retina dos seus olhos, bem longe deste corpo que aqui está. Isso é manipulação da natureza. E para você manipular essa natureza, você precisa de uma tecnologia. Para você ter uma tecnologia, você precisa produzir um conhecimento variado e complexo. Isso nos faz pensar, como os iluministas nos fez pensar, que a ciência é cumulativa. Ela segue uma finalidade precisa no tempo. No entanto, o filósofo da ciência, Thomas Kuhn, americano, ele vai dizer, não. A ciência, ela não segue um fio linear, como acreditavam os progressistas, os iluministas do século XVIII. A ciência, ela pode mudar de foco à medida em que a comunidade dos cientistas assim estabelecem revoluções, outras percepções. Portanto, aqui vemos os elementos da ciência e nos faz pensar por que somos mais mobilizados pelos afetos. Não que devemos abandonar os afetos, mas a irracionalidade de maneira tal que passamos a dar forças a coisas que não têm fundamentos. Passamos a ser doentes pela paixão. Nós vemos isso dentro do debate público, quando as pessoas assumem posições contra elas mesmas, sem a menor consciência deste mundo, simplesmente porque elas têm crença, simplesmente porque elas estão apaixonadas por um ícone, e esse ícone muitas vezes dissolve a racionalidade e nos coloca num mundo de negacionismo. E este é o grande espanto do nosso tempo. Apesar de toda a evolução da ciência, nós ainda somos assolados pelas paixões dos afetos. E esses afetos que podem ser positivos no sentido de nos emocionar diante do amor, da paixão, de nos encher de empatia diante do sofrimento do outro. Mas esses afetos que também podem ser facilmente mobilizados pelo ódio, mobilizados
pelo rancor, pelo ressentimento, pelo desejo de poder, que faz com que a gente perca a racionalidade da ordem. E nós vivemos tempos assim, em que o conhecimento se degladia, que o racional se cai em briga, em luta contra o irracional. E muitas vezes, o irracional está vencendo. Um abraço, caros amigos, caras amigas.